A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco, para mais uma vez nós cumprirmos com o nosso propósito, a nossa rotina espiritual de fazermos a leitura diária da Bíblia. Se é a primeira vez que você está assistindo esse canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, Deus te abençoe grandemente. Aqui todos os dias fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia, estudamos a Palavra de Deus, nos alimentamos desta palavra maravilhosa e meditamos na palavra, no ensinamento que o Senhor tem nos deixado a cada capítulo. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Levítico, capítulo 27. É o último capítulo deste livro maravilhoso, considerado pré-evangelho. Com a graça de Deus, tiramos grandes lições desse livro e hoje nós vamos ler a respeito dos votos consagrados ao Senhor. É bom nós lembrarmos que a palavra consagrado é algo dedicado a Deus, separado para o Senhor. Então, os filhos de Israel, quando faziam um voto, o voto é quando eles prometiam algo para Deus. Não é uma troca. Deus, se você me der um carro, eu vou te sacrificar um novilho. Não era assim que funcionava, né? Nem carro existia na época. Mas só como exemplo, não é uma moeda de troca o voto. Mas quando os filhos de Israel, e até hoje em dia se faz isso ainda, você precisa muito alcançar uma graça, precisa com urgência, né, um socorro celestial. Então você faz um voto ao Senhor. Esses votos muitas vezes podem ser revertidos em cestas básicas, revertidos em alguma benfeitoria para terceiro. Sempre o voto, quando você recebe aquela graça, uma terceira pessoa tem que ser beneficiada, né? Então você faz um voto ao Senhor e fazendo esse voto está consagrando, está dedicando algo para Deus. No capítulo 27, o Senhor instrui Moisés a respeito do voto, se ele for, a pessoa quiser voltar atrás. Então, votos particulares e a avaliação deles. O Senhor manda dizer assim para os filhos de Israel: quando alguém fizer um voto particular, segundo a avaliação serão as pessoas ao Senhor. Dedicou uma pessoa, fez um voto: Senhor, esse meu filho, essa minha filha, é quando a pessoa está sendo consagrada a Deus. Então eu fiz uma tabelinha porque nós vamos ter várias idades, homens e mulheres, e cada um ele tem um valor, cada um ele tem uma espécie de peso. É bom nós lembrarmos que aqui nesse voto o pagamento são barras de prata. Vai falar em ciclos, mas eu vou transformar isso para vocês em barras de prata. Cada barra ela pesa em média 12 gramas. Então acontece assim, diz assim: os homens de 20 a 60 anos, eles pagariam 50 barras de prata. 50 barras de prata é mais ou menos equivalente a 600 gramas de prata. As mulheres de 20 a 60 anos pagariam 30 barras de prata. Jovens, se forem homens, eles vão pagar 20 barras de prata. E as mulheres, 10 barras de prata. E aí surge uma curiosidade: por que a mulher vale metade do que o homem vale? Na verdade, não é que ela vale menos. Aos olhos de Deus, a mulher é tão valorosa quanto o homem. Mas nessa época, os homens, eles faziam trabalho braçal. Eles iam para a guerra, eles eram os varões provedores. Então o homem ele tinha um valor mais importante à vista da comunidade, porque ele era tido como mais útil, porque as mulheres não iam para a guerra, as mulheres não caçavam, as mulheres não lavravam, as mulheres eram reservadas para o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, o cuidado dos idosos. Então a mulher ela fazia o serviço da casa. E o homem é aquele que saía, que ia para a guerra, que lutava, que trabalhava e que provia a família.
Mesmo quando fosse uma criança, por exemplo, um menino de 1 mês a 5 anos, ele pagaria 5 barras de prata. Isso nós estamos falando o quê? Foi feito um voto e a pessoa se arrependeu, não quer mais pagar aquele voto. Então ela tem que estar dando essas barras de prata equivalentes àquele voto. Se for uma menina de 1 mês a 5 anos, são 3 barras de prata. Agora, se for idosos, né, acima de 60 anos, se for homem, 15 barras de prata, se for mulher, 10 barras de prata. E assim nós vamos até o verso 8. Depois, a partir do verso 8, diz assim: mas se for pobre, então se a pessoa for pobre, não tiver condições de dar essa barra, porque aqui quando o Senhor institui pagamento desse voto, resgate desse voto, ele não está distinguindo se é pobre ou se é rico. Fez um voto, é esse valor. Mas se a pessoa não tiver condições nenhuma de estar pagando essas barras, ela vai ao sacerdote, o sacerdote vai avaliar a situação daquela pessoa e conforme ele avaliar, o sacerdote vai colocar para ele algum pagamento. Então é caso a caso, por isso tem o sacerdote justamente para estar atendendo a estes casos também, certo? Se por acaso for votado um animal, votou lá o animal, deu o animal, independente se ele é bom ou se ele é ruim, você fez o voto que entregaria o animal. E depois você se arrependeu, não vou entregar esse animal não, quero trocar. Se você desejar trocar, os 2 animais passam a ser consagrados. Agora, se for um animal impuro, porque nós já vimos uma lista de animais considerados impuros. Se for um animal impuro, então o sacerdote vai ser levado ao sacerdote, o sacerdote vai avaliar as condições desse animal e se ele pode ser recebido como um voto de consagração ou não. Na segunda parte do capítulo 27, nós vamos estudar a respeito dos votos do campo e o resgate. Nós estudamos no capítulo 25 sobre o ano do jubileu, né? O ano do jubileu que seria aqueles 50 anos, que ano da libertação. A libertação era libertação de terra, libertação dos escravos, né? Era o ano da liberdade, que eram 49 anos a cada 7 anos. Seria o ano sabático, né? 7 anos, a cada 7 anos seria o ano sabático, o ano de descanso. E ao 50º ano seria o ano do jubileu, ano da libertação. E aí nós estudamos também sobre casas, sobre terras, sobre campos, qual seria o preço deles, né? Que era um preço proporcional. Se o ano do jubileu foi esse ano e você comprou aquela terra e daqui 10 anos você vai querer vender, que faltam 40 anos para o próximo jubileu, então seria feito um valor proporcional. E aqui, a partir do verso 16, ele fala sobre o resgate, né? Não está no ano ainda do jubileu e você quer resgatar, né? A pessoa que está resgatando. Diz assim, olha: se também algum santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a sua avaliação será segundo a sua semente. Não é a quantidade de terras que a pessoa tem, mas é a quantidade de produção, quanto ela semeia, é o valor daquela terra. Hoje em dia a terra não se vende assim, essa terra é muito boa, é muito produtiva, o valor dela é tanto. E aquela terra menos produtiva, com mesma dimensões, os mesmos alqueires, vale menos. Hoje em dia tudo tem o mesmo valor, naquela época não. Era a terra mais produtiva, valia mais do que a terra que era menos produtiva. Então, se santificar um campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação, ficará. Mas se santificar o campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá à tua avaliação. Então, passaram-se 10 anos, faltam 40, vai fazer o proporcional dos 40 anos até a libertação. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais o resgatará. A pessoa foi lá, não resgatou esse campo antes do ano do jubileu, ou se ele vendeu para outro homem, ele não tem mais nada a ver com aquele campo, né? Mesmo que venha o ano do jubileu, esse terreno, essa terra, esse campo não volta para ele. Porém, havendo o ano saído do ano do jubileu, será santo ao Senhor.
como campo consagrado, e possessão dele será ao sacerdote. Então aquele campo, aquelas terras foram consagradas em volta ao Senhor. Até chegar o ano do jubileu, o dono que fez esse voto consagrando aquela terra, ele não resgatou aquela terra. Quando chegar o ano do jubileu, ano da libertação, essa terra ela não volta para a pessoa que fez o voto. Ela passa a ser dos sacerdotes, porque é assim que os sacerdotes recebem terras, recebem dinheiro, sempre com essa parte, ou seja, do quinto, né? Quando as pessoas fazem alguma transgressão e elas vão lá fazer o sacrifício, tem que pagar um quinto, né? 20%, é esse dinheiro que eles recebem. Ou quando acontece das pessoas consagrarem campos, terras, e não resgatarem até o ano do jubileu, depois do ano do jubileu passa a ser do sacerdote. No verso 26 diz assim: mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja ele boi, gado miúdo, já é do Senhor. Todo primogênito pertence a Deus, seja primogênito do homem, seja primogênito do animal, aquilo já pertence a Deus. Então não se faz voto com o primogênito, somente a partir da segunda geração, né? Nasceu o primeiro animalzinho, esse já é consagrado ao Senhor, nasceu o segundo animalzinho, aí esse aqui pode ser votado ao Senhor. A partir do verso 28, vamos ver o que não se tem resgate para as coisas consagradas. Isso aqui eu vou ler ele na íntegra para vocês, porque são poucos versos para que vocês realmente entendam. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor e que tudo tem do homem ou do animal ou do campo de sua possessão, venderá, nem resgatará. Todas as coisas consagradas será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o quinto sobre ela, tocante a todas as dízimas de vacas, ovelhas e tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o trocado, serão santos. Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Amém, glórias a Deus. Primeiro ele fala tudo que é consagrado e o valor deles. Depois, no final, ele fala o que não pode ser resgatado. Na verdade, pode ser resgatado desde que você pague aquele valor estipulado inicialmente mais um quinto. Lembrando que esse um quinto pertence ao sacerdote. Então, fez o voto ao Senhor, se arrependeu, não quer mais fazer aquele voto, tem um preço. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos que tomar muito, muito cuidado com o que nós votamos ao Senhor. O voto, em muitas religiões, muitas igrejas, é algo muito comum, né? As pessoas fazem esse voto. Fazer o voto não é difícil. Difícil é cumprir o voto. Dependendo do voto que a pessoa faz, às vezes é muito difícil ela cumprir aquele voto. Mas as pessoas já fazem um voto muito difícil justamente pensando o seguinte: se eu fizer um sacrifício muito grande, Deus vai vir mais rápido ao meu encontro. Se eu fizer um sacrifício de alto valor, um sacrifício, né, mais difícil de se cumprir, Deus vai agir rápido na minha causa. Deus não faz trocas com nós. Deus é muito superior a nós homens. Nós não estamos nunca sujeitos a negociar com Deus. A única coisa que nós podemos é nos consagrarmos ao Senhor, nos dedicarmos a Deus de todo o coração, sem fazer moedas de troca com Deus. Deus não precisa de nós. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus criou tudo e todos são criação de Deus. Então é muito pequeno da nossa parte imaginarmos que Deus quer fazer alguma troca com nós.
ou se nós votarmos algo muito difícil, Deus vai vir mais rápido ao nosso encontro. Tudo é no tempo determinado do Senhor. Tudo tem seu tempo para se cumprir. Até o socorro que nós pedimos para Deus é no tempo do Senhor, porque tudo que Deus faz é belo, perfeito e agradável. Então o que nós devemos fazer é render graças, honra, louvor, entregar verdadeiramente o nosso coração e termos fé verdadeira no Deus Pai Todo-Poderoso e no seu Filho amado Cristo Jesus. Essa é a lição que esse livro maravilhoso de Levíticos traz para nós. Desde o primeiro capítulo de Levítico até o capítulo 27, muitas vezes o Senhor disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não adorem outros deuses, não se curvem a outros deuses, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então tenhamos fé no nosso Deus verdadeiro, tenhamos amor, tenhamos retidão, respeito e temor ao Deus verdadeiro. Esse é o nosso papel, amar a Deus acima de todas as coisas e confiar plenamente no poder do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Se você puder, fecha os teus olhos e mantenha essa comunhão e vamos agradecer ao Senhor por mais essa leitura maravilhosa, por mais este livro que nós completamos hoje com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante dos teus pés, Pai, primeiramente para te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, te render graças, louvor e consagrar, Pai, a nossa vida em tuas mãos. Senhor, pedimos perdão também pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelos nossos erros. Senhor, não olhe as nossas faltas, somos fraquinhos, somos errantes e por isso nós, Pai, te pedimos, venha ao nosso encontro, Senhor, nos fortifica, acrescenta em nossa fé, nos fortalece, Senhor, no teu caminho, porque queremos verdadeiramente, Pai, sermos os teus servos obedientes. Senhor, se viemos a Ti, tudo para Te agradecer e Te pedir sempre em honra, glória e louvor o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e senta à Tua destra, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Sinto muita alegria de poder agradecer a Deus por mais essa conquista, mais um livro lido, mais ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Olha, eu te agradeço do fundo do coração por todos os dias você estar aqui junto comigo. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever se você não é inscrito ainda e deixar o seu like, porque é muito importante, torna o vídeo mais relevante e mais pessoas vão estar recebendo esse conteúdo. Eu te espero amanhã para nós começarmos o livro de Números, maravilhoso. O Senhor manda Moisés fazer a contagem do povo e muito nós temos para aprender com esse livro também. Então, Deus te abençoe, um beijo e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.